Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Isa José Leite. Esse é o meu canal no Instagram e também no YouTube. Eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o nosso bate-papo habitual, né? Onde a gente vai sempre encontrando temas, discussões, questões, críticas, para a gente colocar aqui, elucidar, esclarecer esses temas em relação à constelação familiar. E não vai ser diferente. Hoje a gente trouxe um tema picante, um tema caliente, para que a gente possa então traçar algumas linhas. Lembrando que isso aqui não é uma verdade absoluta, eu não estou aqui para dizer verdade para ninguém, nós estamos colocando pontos de vistas que vão poder te ajudar a incrementar mais, a ampliar mais o seu nível de consciência. Então estamos aqui. E o tema desta live, desse encontro, desse bate-papo, é trazido, né? A gente vem de grupos, de imersões, de trabalhos que a gente realiza e as pessoas vão trazendo temas aqui para a gente discutir, para a gente conversar. E não vai ser diferente. Nós estamos aqui. E você também pode trazer temas, trazer questões, né? Trazer algum assunto que você queira, que a gente elucide, sempre tendo como luz, né, a ordem sistêmica, as constelações familiares. Então nós estamos aqui nesse bate-papo para você. Tá? Eu tenho um canal no YouTube, como eu já falei, onde você pode também deixar lá a sua contribuição, dar o like, se inscrever, né, para que também esse conteúdo ele vá né, se desenvolvendo aí por várias outras pessoas, alcançando mais, né? A gente vai trazendo esse tema sempre com base, como eu falei, nas constelações familiares, né? Mas também a gente pode discutir outras coisas, trazendo um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de clareza e às vezes até um pouquinho mais de dúvida também né, em relação a esses temas atuais, essas polêmicas atuais, a esses assuntos que palpitam a nossa existência. E o tema desse bate-papo é: sofrimento é coisa do passado. Olha que coisa interessante, né? Parece chamada de vídeos, né? Sofrimento é coisa do passado. E é exatamente isso. Dentro das ordens sistêmicas, dentro da constelação familiar, a gente vai entender que todo o sofrimento que acontece na nossa vida, ele tem a ver com alguma questão que ainda não foi resolvida no nosso passado. Alguma coisa que precisa ser olhada, alguma coisa que precisa ser elaborada, alguma coisa que precisa ser contextualizada, ser liberada mesmo, né? Às vezes, e muitas vezes, a gente traz coisas que ainda estão pesadas para a gente. Algum compromisso moral, algum compromisso ético, algum compromisso de amor que a gente fez e continua fazendo. Na maioria das vezes, na inconsciência, né? A gente pega aquele problema, pega aquela questão que às vezes não é nem nossa, e eu vou dar um segredo, na maioria das vezes não é nossa, e a gente quer resolver. E nessa tentativa de resolver o problema dos outros, a gente fica olhando para o passado, querendo mudar o passado, querendo alterar as coisas como elas foram, perdendo tempo, perdendo energia, perdendo vida mesmo, presos no passado. Então a dica é simples. Se existe sofrimento na sua vida, é porque de alguma forma, em algum momento, você estacionou em alguma questão que não foi resolvida. Porque uma vez que a gente pode deixar o passado no passado, a gente vai viver então o presente, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com toda a nossa disponibilidade. Então a dica é essa: se existe sofrimento, o sofrimento está indicando que alguma coisa dentro, interna, ainda não foi resolvida. Alguma coisa que já aconteceu, já passou, mas ainda estamos presos nisso. Várias vezes a gente de pessoas que traziam questões existenciais e não sabia porquê, né? E a gente colocava então esse pano de fundo das constelações, mostrando então esses movimentos inconscientes, e a gente pôde perceber que aquela pessoa estava presa em situação que aconteceu há muito tempo atrás. Talvez aquela pessoa não pudesse ter tido, né, não pudesse ter feito, por exemplo, o luto,
talvez não tenha conseguido se despedir daquela pessoa e está presa, continua presa por vários e vários anos. Muitas questões que acontecem com a gente enquanto crianças, né? Enquanto pequenos, elas precisam de movimentos que vão deixá-las debaixo do tapete até que a gente possa olhar para elas. E é o que acontece. Mas a questão a dificuldade é que enquanto a gente não olha para isso, enquanto a gente não libera essa dor, enquanto a gente não libera essa vivência, a gente continua preso a ela. E aí muitas vezes a gente não consegue olhar para frente, porque o nosso coração, o nosso olhar ainda busca resolver aquela situação do passado. E com isso, a gente não vive bem. A gente não consegue ter energia para viver o presente. Justamente porque nós estamos presos, amarrados naquela questão que não foi resolvida. E muitas vezes, e isso que é interessante observar, muitas vezes não se trata daquilo que de fato aconteceu, mas daquilo que a gente acreditou que aconteceu, que a gente achou, ou que a gente viu por uma lente, vamos dizer assim, limitada na infância. Na constelação, a gente pode então resgatar essa situação e olhar com outros olhos, com olhos de mais profundidade, percebendo mesmo esses movimentos que levaram a que aquela situação acontecesse. E uma vez que você perceba que a situação aconteceu de uma forma um pouquinho diferente daquilo que você viu, daquilo que você acreditou, você pode então ampliar a sua consciência e liberar as coisas. A dica que eu estou falando então é essa. Sofrimento tem a ver com questões do passado. Algumas vezes não são questões nem nossas, são questões dos nossos pais, dos nossos avós, de alguma pessoa do nosso sistema familiar. E nesse vínculo de amor, nesse vínculo de honra, nesse vínculo de pertencimento, eu tento resolver essa questão. Mas a coisa já aconteceu, a coisa já passou. Mas nessa tentativa de resolver essa coisa que já aconteceu, a gente continua preso. Então a dica é só essa. Observe. Se existe sofrimento, significa que alguma coisa ainda está pendente dentro do seu coração. Alguma coisa que não foi devidamente resolvida, devidamente elaborada. Alguma coisa que não foi suficientemente superada. Então a gente fica preso. Vamos olhar então com mais carinho para a gente mesmo. Aquela situação já passou. Hoje é interessante olhar para o presente, com energia, com força. O Bert Hellinger, que é o terapeuta que moldou as constelações como a gente trabalha hoje, ele vai dizer que nós temos força naquilo que é. Nós temos força no presente. Colocar o nosso coração, colocar o nosso olhar no passado, tira a nossa força, tira a nossa energia. E é muito comum ver pessoas aí na depressão, na esquizofrenia, da loucura, na tentativa de resolver questões do passado, presas ainda nessa dor. Eu não estou querendo dizer aqui que não existam dificuldades, que não existam problemas, que não existam situações que precisam ser resolvidas no presente. Mas sofrimento indica que a coisa não pôde ser resolvida no passado e ainda continua pendente. Dificuldades todos nós temos e faz parte da vida. Mas o adulto olha para a dificuldade com o desejo de resolvê-las. E a criança olha para a dificuldade querendo que alguém resolva para ela o problema. Então vamos olhar para isso de um jeito diferente. Venha conhecer as constelações, venha participar desse movimento de renovação interna, de ampliação de consciência que são as constelações.
e se permitir deixar o passado no passado. Essa é o nosso convite, é a nossa proposta. Eu faço grupos coletivos em várias cidades do país, como por exemplo São José dos Campos, Salesópolis, Piedade, Sorocaba, eventualmente em Cuiabá. Então, tanto eu como outros consteladores, outras consteladoras também podem olhar de maneira mais aprofundada essa situação que vem se repetindo. Então, meu convite é que você participe, conheça, dê uma olhada com mais profundidade para isso. Meu convite é esse. Deixo aqui essa dica muito suave de que o sofrimento indica que alguma coisa no passado ainda chama a nossa atenção e nos prende. Muito obrigado. A gente se vê em outros encontros. E você pode também, como já disse, dar sugestões para que a gente possa comentar aqui também. Tá certo? Grande abraço a todos e a gente se vê.